Bom dia a todos, eu espero que me estejam a ouvir nas devidas condições. Obrigada por estarem aqui hoje e vamos então dar início ao webinar promovido pela AIP em parceria com a Sociedade de Advogados Vieira de Almeida sobre as medidas de âmbito laboral e previdencial consagradas no Plano de Estabilização Económica e Social. Este é o primeiro webinar de um segundo ciclo de webinars que a AIP tem vindo a desenvolver no contexto desta situação que todos nós estamos a viver da Covid-19. Depois das medidas laborais de que vamos falar hoje, abordaremos num outro webinar no início de julho o tema do financiamento às empresas e depois um outro webinar sobre as medidas fiscais também muito relevantes para as empresas. A AIP, durante este período da crise, desenvolveu, a par destes webinars temáticos, um conjunto de atividades de apoio às empresas, que passou inclusivamente pela criação de um gabinete de apoio à Covid-19, em que prestou informações e respondeu a dúvidas de mais de 1.400 empresas. Prestou apoio na elaboração de candidaturas ao programa Adaptar, está neste momento a desenvolver planos de formação específicos para empresas em layoff através de plataforma online e tem também realizado inquéritos ao contexto empresarial, reportando depois os resultados ao governo e que tiveram como consequência a formatação de algumas das medidas de apoio às empresas que entretanto foram aprovadas pelo governo. Com a publicação agora a 6 de junho da resolução do Conselho de Ministros número 41 e recentemente do Decreto-Lei 27B de 19 de junho, estes dois diplomas, portanto, trazem-nos medidas relevantes para que as empresas possam retomar em pleno a atividade e dentro da brevidade possível. Hoje vamos então falar neste webinar sobre as principais medidas com impacto nas relações laborais. Vamos falar sobre a prorrogação do layoff simplificado até julho de 2020, o complemento de estabilização para os trabalhadores com retribuição base igual ou inferior a 2 salários mínimos nacionais e ainda dos incentivos extraordinários à normalização da atividade empresarial, pese embora falte ainda alguma regulamentação. Para desenvolver todas estas temáticas, temos de facto o privilégio de contar com a colaboração e a parceria do Dr. Tiago Piló e da Vieira de Almeida, a quem desde já muito agradeço a disponibilidade que tem tido para com a AIP em participar em todas estas atividades para o qual os convidamos. Portanto, muito obrigado, Soutor, muito obrigada à Vieira de Almeida. O Dr. Tiago Piló é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tem pós-graduação em Estudos Europeus pela mesma faculdade, é advogado inscrito na Ordem dos Advogados com o título de advogado especialista em Direito do Trabalho. Na Vieira de Almeida é sócio-coordenador da área laboral, onde desenvolve a atividade nas áreas do direito do trabalho, emprego público, contencioso laboral, contratação coletiva e direito à segurança social, assistindo, como seria de esperar, todos os departamentos de recursos humanos dos clientes da sociedade, com especial enfoque na organização e reestruturação das forças laborais. É também docente em cursos de pós-graduação da Universidade Católica do Porto.
O Dr. Tiago Piló participou também recentemente e vai-me permitir que eu divulgue também aqui no programa Prós e Contras sobre a temática do teletrabalho. Portanto, foi neste último programa, onde estiveram patentes diversas perspectivas sobre esta forma de trabalho que para alguns aparenta ter se tornado no novo normal, onde teve uma excelente intervenção e pela qual o felicito desde já. Nós neste webinar tivemos mais de 200 inscrições, portanto é um número que revela bem a relevância e a importância do tema. Temos, como disse no início, já muitos dos participantes inscritos online e, portanto, e passaríamos de imediato à apresentação do Dr. Tiago Piló e, portanto, estarão todos com certeza ansiosos como eu para ouvir essa partilha de conhecimento que o Dr. Tiago Piló preparou para nós hoje, depois da qual se seguirá um período para resposta às questões que entretanto foram colocadas pelos participantes. Doutor, a palavra é sua. Muito obrigado, doutora Maria José Chaves, pelas palavras muito simpáticas que me dirigiu. Começo por desejar a todos um bom dia. Espero que a sessão de hoje corra da forma mais esclarecedora possível. Quero também, obviamente, agradecer à AIP o amável convite que me fizeram. Este tipo de iniciativas, gosto muito delas, gosto de poder partilhar algum conhecimento, mas também receber o feedback dos participantes, porque sei que vocês têm no vosso dia-a-dia a prática que muitas vezes nós, advogados, nos falha. Portanto, agarrando no exemplo de uma outra iniciativa em que tive o prazer de participar com a AIP, que foi no final do ano passado, em que falámos sobre umas alterações ao Código de Trabalho, alterações essas que, como estarão recordados, incidiram essencialmente em matérias como a segurança social, os contratos a termo, a temática do tempo de trabalho, alterações essas que agora, 8, 9 meses envolvidos, parecem completamente em contraciclo, parecem já uma coisa do passado, porque o paradigma, o panorama se alterou por completo. Antes de entrar então na apresentação, só para reforçar aqui um repto que já foi deixado pela doutora Maria José Chaves, das questões que já foram colocadas pelos diversos participantes durante a sua inscrição, terão também disponível o chat da plataforma Zoom para, ao longo desta iniciativa, colocarem questões adicionais. E, portanto, sintam-se perfeitamente à vontade para o fazer. Eu apenas peço que, no fundo, as questões se concentrem nas temáticas que hoje vamos abordar. Eu sei que há um interesse enorme em diversas matérias, nomeadamente matérias que foram abordadas no Plano de Estabilização Económica e Social, mas hoje em concreto vamos falar daquelas temáticas que a doutora Maria José Chaves referiu. E, portanto, vamos começar com a apresentação e depois abriremos o espaço para o debate. Vou aqui partilhar o meu ecrã. Muito bem. Penso que já estará partilhado o ecrã e vou então começar com a apresentação.
Eu dividi esta apresentação em cinco grandes tópicos. Em primeiro lugar, vamos falar do enquadramento legal, uma passagem muito breve sobre os diplomas que foram aprovados nesta matéria. Vamos falar depois das três temáticas que a doutora Maria José Chaves já referiu, que são a prorrogação do layoff simplificado, o complemento de estabilização e o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, mas depois iremos também terminar com um breve outlook de outras medidas que se antecipam para o futuro próximo, como é o caso do apoio à retoma progressiva. Começando então pelo enquadramento legal. Tal como a doutora Maria José Chaves referiu, no início de junho foi publicada a resolução do Conselho de Ministros número 41 de 2020, resolução esta que aprovou o Programa de Estabilização Económica e Social. Este é um programa que não se limitou a aprovar, a enquadrar medidas de âmbito laboral e medidas de âmbito previdencial, tem medidas em diversos domínios, como seja também, por exemplo, medidas no domínio do emprego, medidas no domínio da formação profissional, mas a verdade é que no seguimento desta resolução foi publicado na passada sexta-feira o Decreto-Lei 27B de 2020 e este diploma apenas se veio debruçar sobre três das medidas contempladas no plano de estabilização. E essas medidas são a prorrogação do layoff simplificado, o complemento de estabilização e o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, em relação às restantes medidas enquadradas pelo Programa de Estabilização, estamos ainda a aguardar a sua regulamentação específica. E assinalei aqui na apresentação apenas dois exemplos. O primeiro exemplo é o apoio à retoma progressiva, ou aquilo que se pode chamar como o layoff simplificado 2.0, e o programa a ativar. Reparei que nas questões que colocaram no momento das inscrições, havia uma ou duas questões sobre o programa a ativar, se ele iria ser relançado ou não. Vai ser relançado, de acordo com o programa de estabilização, o programa a ativar vai ter uma nova vida, mas, a exemplo do que sucede com o apoio à retoma progressiva, não tem ainda regulamentação específica. E, portanto, é uma matéria que, por agora, não vamos poder abordar neste webinar. Um último apontamento apenas relativamente ao incentivo extraordinário, porque, ao contrário da prorrogação do layoff simplificado e do complemento de estabilização, cuja regulamentação já está toda aprovada, relativamente ao incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, temos aqui ainda um ponto de interrogação, porque, de acordo com o Decreto-Lei 27B, este incentivo ainda vai ser objeto de uma regulamentação posterior por uma portaria que, de acordo com aquilo que já foi tornado público pelo Governo, se espera que venha a ser publicada durante o mês de julho. E, portanto, relativamente ao incentivo extraordinário, vamos também abordar um pouco deste apoio neste webinar. Contudo, saliento que temos aqui algumas dúvidas que ficarão seguramente por esclarecer por ausência de regulamentação específica. Passando então para a prorrogação do layoff simplificado. Bom, o que é que sucedeu nesta matéria? Como sabem, de acordo com o Decreto-Lei 10G/2020, que é o diploma que regulamenta o layoff simplificado, o layoff simplificado tinha, na sua versão original, uma duração máxima de 3 meses, sendo que o diploma iria produzir efeitos até
30 de junho de 2020. Sucede que agora, com esta medida de prorrogação do layoff simplificado, ficámos com a possibilidade de prolongar o layoff durante algum tempo mais, ou mesmo a de lançar, para quem ainda não o tenha feito até agora, de lançar um novo layoff simplificado nos próximos meses. E, portanto, aquilo que foi agora determinado é que todas as empresas que não tenham recorrido ao layoff simplificado até 30 de junho de 2020 terão a faculdade de o fazer a partir de agora. E, portanto, terão a faculdade de, com o mesmo limite de duração do anterior layoff simplificado, ou seja, com o mesmo limite de duração total de 3 meses, poderão, a partir de agora, lançar o layoff simplificado e poderão prolongá-lo previsivelmente até setembro deste ano. Para além destas empresas, para as empresas ou para aqueles setores de atividade em que existe uma obrigação de encerramento por determinação das autoridades, foi decidido que, relativamente a essas empresas, a esses setores de atividade, o limite de 3 ou 4 meses de layoff simplificado não se aplica. E, portanto, foi decidido que, em relação a essas atividades, e eu deixei do lado direito do slide um exemplo desse tipo de atividades, é um elenco meramente exemplificativo e até assim terá que ser, porque, como sabem, até face à última declaração do estado de alerta, as alterações nesta matéria estão a ocorrer todos os dias. Vejam-se as restrições acrescidas que foram agora recentemente aprovadas para a área metropolitana de Lisboa. Mas, portanto, relativamente às empresas que se insiram nestes setores que estão obrigados ou que vão continuar a estar obrigados a estar encerrados, não se aplica o limite de 3 meses e, portanto, enquanto a decisão da autoridade for a de encerramento dessas atividades, essas empresas que operem nesses setores de atividade poderão continuar a recorrer ao layoff simplificado. E, por último, aquilo que eu penso que será o caso onde se enquadra a maioria dos participantes deste webinar, para aquelas empresas que até 30 de junho de 2020 tenham atingido o limite de renovações do layoff simplificado, criou-se aqui... A pessoa tem uma sessão de chat com eles? Estava eu a dizer que para aquelas empresas que tenham atingido o limite de renovações do layoff simplificado até 30 de junho de 2020, essas empresas poderão ainda ter a possibilidade de renovar esse layoff uma vez mais, sendo que a duração desse layoff não poderá ultrapassar o dia 31 de julho de 2020. E com isto queria abrir aqui um espaço para responder a algumas questões que foram colocadas no momento da inscrição, nomeadamente foi perguntado se uma empresa que tivesse, antes do final de março, recorrido ao layoff simplificado e, portanto, que os 3 meses terminassem, algures agora no final de junho de 2020, se essa empresa poderia prolongar o layoff para julho. Pode. Outra das questões que colocaram foi o exemplo inverso, ou seja, uma empresa em que o início do layoff tenha ocorrido mais tarde, algures em abril, em meados de abril, e, portanto, o período de 3 meses terminará algures em meados de julho. Saber se essa empresa pode também renovar este layoff simplificado. Pode, mas neste caso, a duração desse layoff
a duração dessa prorrogação do layoff não é o habitual mês, mas será, no fundo, os dias em falta até 31 de julho. É preciso notar também que, para efeitos desta prorrogação do layoff simplificado, foram já disponibilizados no site da Segurança Social, foram já disponibilizados os modelos para o efeito. E de acordo com esses modelos e também de acordo com as perguntas frequentes que foram disponibilizadas pela Segurança Social para o efeito, é importante ter em conta que, de acordo com esses elementos de interpretação, e não é por acaso que eu lhe chamo elementos de interpretação, os requisitos de elegibilidade para o layoff simplificado mantêm-se para a sua prorrogação. Ou seja, como sabem, e fazendo aqui apenas um resumo desses requisitos de elegibilidade, como sabem, para aceder ao layoff simplificado era necessário que, por exemplo, as empresas tivessem uma redução de pelo menos 40% da sua faturação. Isto quer dizer que, para efeitos de prorrogação do layoff simplificado para julho, é necessário também que esse requisito se verifique no momento da prorrogação. Aliás, como seguramente já se terão apercebido quando foram consultar os novos modelos para a prorrogação do layoff simplificado, foi criado até um novo modelo para a certificação pelo controle. E, portanto, é preciso ter isto bem presente, que o prolongamento do layoff simplificado implica, de novo, uma avaliação dos requisitos de elegibilidade. Como sabem, de acordo com a versão original do layoff simplificado, as empresas que recorressem a esta medida beneficiavam de uma isenção contributiva na parcela da TSU a seu cargo. Esta isenção contributiva mantém-se nos casos de prorrogação do layoff simplificado, não só para o mês de julho, mas para todos os casos de prolongamento do layoff simplificado. Quer isto dizer que as empresas que até agora não tenham recorrido a layoff simplificado e que o queiram fazer até setembro deste ano, ou as empresas que estejam enquadradas em setores de atividade que estão encerrados, durante o período de aplicação dessas medidas para essas empresas, esta mesma isenção contributiva vai continuar a aplicar-se. E, por último, um apontamento significativo nesta matéria do layoff simplificado tem a ver com uma questão que é colocada por diversas empresas, que é saber se é possível articular um layoff simplificado com o layoff tradicional do Código do Trabalho. Nomeadamente, podemos admitir casos de empresas que, nesta altura de regresso à normalidade, já não preencham os requisitos de elegibilidade para o layoff simplificado e, portanto, por exemplo, não possam renová-lo para julho, mas, por razões que obviamente têm a ver com a sua atividade, não têm ainda trabalho para pedir a todo o seu pessoal que regresse. E, portanto, poderiam estar a equacionar a hipótese de, terminado o layoff simplificado, avançarem para um layoff tradicional do Código de Trabalho. Estava eu a dizer que havia aquela dúvida de saber se o período de espera previsto no artigo 298A do Código de Trabalho se aplicava também numa transição entre um layoff simplificado e o layoff tradicional do Código. Essa dúvida foi plenamente esclarecida pelo Decreto-Lei 27B, porque dizer não é obrigatório cumprir esse período de espera. E por isso, isto quer nos dizer que
Para aquelas empresas que não consigam cumprir os requisitos de elegibilidade do layoff simplificado, terão a possibilidade de o fazer ao abrigo de um layoff tradicional. Passando então para o complemento de estabilização. Bom, o complemento de estabilização é um apoio que será pago pela Segurança Social durante o próximo mês de julho. É um apoio que será deferido de forma automática e oficiosa pela Segurança Social, não sendo necessário, portanto, que os trabalhadores apresentem qualquer requerimento para o efeito. E quem é que é elegível para este apoio? Em primeiro lugar, são elegíveis todos os trabalhadores cuja remuneração base em fevereiro de 2020 tenha sido igual ou inferior a 1.270 euros, ou seja, 2 vezes o salário mínimo nacional. E em segundo lugar, é necessário também que estes trabalhadores, entre os meses de abril e junho, tenham estado abrangidos, pelo menos, um mês civil completo pelo layoff simplificado ou pelo layoff tradicional do Código de Trabalho. Portanto, este é um aspecto que eu gostaria de salientar. Em termos de elegibilidade, quer se qualificam trabalhadores que estejam abrangidos pelo layoff simplificado, mas também trabalhadores que, entre os meses de abril e junho, tenham estado abrangidos, não por esta medida, mas pelo layoff tradicional do Código de Trabalho. Queria também aqui salientar que a elegibilidade deste complemento é aferida em função da retribuição base. Ou seja, se porventura o trabalhador, ao lado da retribuição base, recebe de forma regular e periódica outros pagamentos, mesmo que esses pagamentos tenham a natureza de salário, esses pagamentos não irão ser considerados para efeitos de avaliar a elegibilidade desse trabalhador para este complemento. Porque o único critério nesta matéria que é relevante é a retribuição base. E qual é que é o valor que as pessoas vão receber? Bom, o valor vai depender da diferença entre a remuneração base que foi declarada em fevereiro de 2020, o valor da remuneração base que foi declarado em fevereiro de 2020 e os valores recebidos referentes ao mês civil completo em que o trabalhador esteve abrangido pelo layoff simplificado. Se porventura o trabalhador esteve abrangido mais do que um mês completo pelo layoff simplificado ou pelo layoff tradicional do Código do Trabalho, vai ser tido em conta o mês onde a diferença para o primeiro valor for superior. E, portanto, se, por exemplo, no mês de abril essa diferença foi de 200 euros e no mês de maio essa diferença foi de 150, o valor do complemento de estabilização que vai ser pago durante o mês de julho são os 200 euros. Este valor do complemento de estabilização tem, contudo, um limite máximo e um limite mínimo. O limite máximo é de 351 euros e o limite mínimo é de 100 euros. Passando agora para o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial. Bom, o que é isto? Como se recordarão, a quando da primeira versão deste layoff simplificado, já na altura se previa que, a par do layoff simplificado, as empresas teriam a possibilidade de aceder a um apoio que visava ajudá-las no regresso à atividade normal. E de acordo com a versão original do diploma que regulamentava estas medidas, este apoio tinha apenas
igual ao salário mínimo nacional, portanto um valor de 635 euros, por cada trabalhador abrangido por estas medidas. Agora, nesta reconfiguração do layoff simplificado, este apoio foi desdobrado em duas modalidades. Naturalmente que o recurso a uma é alternativo ao recurso à outra, portanto não será possível acumulação dos dois, das duas modalidades. E, portanto, a segunda modalidade é uma modalidade em que o valor do apoio será no máximo de 1.270 euros, ou seja, 2 salários mínimos por trabalhador abrangido, e este valor é pago de forma faseada ao longo de 6 meses, mas sujeito a umas certas condicionalidades. E essas condicionalidades são: as empresas devem manter o nível de emprego observado no último mês de aplicação da medida. Se o último mês de aplicação da medida, ou seja, do layoff simplificado, for julho de 2020, o nível de emprego relevante é o observado em junho de 2020 e esse mesmo nível de emprego, desse mês em concreto, deve ser mantido durante pelo menos 6 meses, mais 60 dias. Estas condicionalidades são uma das partes deste incentivo que mais dúvidas suscita. Não posso deixar de reparar que, em relação a este incentivo, ainda estamos a aguardar regulamentação posterior ao abrigo de uma portaria que se espera que venha a ser publicada no próximo mês de julho. Nomeadamente, é preciso ter em conta como é que essa portaria vai determinar o que é manter o nível de emprego. Porque em relação a isto podem suscitar diversas dúvidas, nomeadamente saber se o nível de emprego deve ser aferido apenas em relação a pessoas com contratos sem termo ou implica também pessoas contratadas a termo. Nomeadamente, se implica que, se o termo do contrato a termo ocorrer durante o período de 6 meses de aplicação deste incentivo, se as empresas estão obrigadas a, por exemplo, a renovar os contratos. Interessa também saber o que é que acontece à elegibilidade das empresas se, porventura, em vez de ser o colaborador a sair por iniciativa da empresa, é o próprio colaborador que toma a iniciativa de sair ao longo deste período de 6 meses, nomeadamente se ele apresenta uma carta de rescisão do contrato de trabalho ou até se, porventura, chega a acordo da empresa para sair, saber se estas formas de cessação do contrato de trabalho, se elas vão prejudicar a elegibilidade das empresas para esta modalidade do incentivo. São dúvidas perfeitamente legítimas, mas são dúvidas que, por agora, não temos dados suficientes para responder, para as esclarecer, porque, esperemos nós, serão objeto de esclarecimento na tal portaria. Quanto ao montante do apoio, foram criadas aqui regras para o seu cálculo e é importante termos presente os diversos modos de aplicação desta regra. Em primeiro lugar, e esta regra é para dar dos dois salários mínimos, quando o período de aplicação das medidas tiver sido superior a um mês, o montante do apoio é determinado de acordo com a média aritmética simples do número de trabalhadores abrangidos por cada mês de aplicação desse apoio. Quando o período de aplicação das medidas tenha sido inferior a um mês, o montante do apoio no valor de um salário mínimo nacional, e esta regra apenas se aplica a esta modalidade do apoio, nestes casos, o montante do apoio é reduzido proporcionalmente. E, por último,
uma regra que só se aplica à modalidade do apoio nos 2 salários mínimos nacionais, quando o período de aplicação das medidas tiver sido inferior a 3 meses. O montante do apoio no valor dos 2 salários mínimos nacionais é reduzido proporcionalmente. E aqui, para tentar ilustrar estas regras, dou-vos conta de um exemplo que me foi colocado e que é o seguinte. Uma empresa recorreu ao layoff simplificado e esteve com os seus trabalhadores numa situação de suspensão durante um mês completo. Como é que eu aqui... Durante um mês completo com os trabalhadores numa situação de suspensão. E, portanto, se teve um mês completo ao abrigo da primeira modalidade deste apoio, teria direito a um salário mínimo nacional por cada trabalhador abrangido pela suspensão, mas se recorresse ao apoio no valor dos dois salários mínimos nacionais, esse valor seria reduzido proporcionalmente. Ou seja, esta empresa, se recorresse à segunda modalidade do apoio, iria apenas ter direito a 1/3, porque esteve apenas um mês, 1/3 do valor de 2 salários mínimos nacionais. Ou seja, no fundo, iria ter um apoio que seria equivalente a 2/3 de um salário mínimo nacional. E, portanto, podem ver aqui um exemplo de uma empresa, de uma determinada situação concreta, em que, ao abrigo da primeira modalidade, ela teria direito a um salário mínimo nacional por cada trabalhador abrangido, mas ao abrigo da segunda modalidade, apenas teria direito a 2/3 do salário mínimo nacional por cada trabalhador abrangido. Se à partida a escolha entre uma e outra parece fácil, a verdade é que não nos podemos esquecer que a segunda modalidade deste apoio tem benefícios acrescidos em matéria previdencial. E é isso que vamos ver agora. Para aquelas empresas que optem pelo apoio na modalidade dos 2 salários mínimos nacionais, e portanto isto não se aplica àquelas empresas que optam pela primeira modalidade, vai haver a possibilidade de haver uma dispensa parcial de pagamento de 50% das contribuições na parcela a cargo do empregador, até ao máximo de 3 meses. E é até ao máximo de 3 meses, porquê? Porque o período concreto em que esta dispensa se vai aplicar vai depender do próprio período de duração do layoff simplificado. De acordo com as regras que foram agora aprovadas, se a empresa esteve em layoff simplificado por um período inferior ou igual a um mês, esta empresa vai ter direito a dispensa temporária de 50% de pagamento das contribuições para a Segurança Social durante o primeiro mês de concessão do apoio dos 2 salários mínimos nacionais. E que, como sabem, o apoio dos 2 salários mínimos nacionais é um apoio que vai vigorar durante 6 meses. E, portanto, desses 6 meses em que vigora o apoio relativo aos 2 salários mínimos nacionais, durante esses 6 meses, neste caso, durante o primeiro mês, a empresa vai ter acesso a esta dispensa parcial do pagamento de contribuições. Se porventura a empresa esteve em layoff simplificado entre 1 mês e 3 meses, então a dispensa parcial será aplicável durante 2 meses dos 6 de duração do apoio. E por último, se a empresa esteve em layoff simplificado por um período igual ou superior a 3 meses, o período de aplicação desta dispensa temporária será durante os primeiros 3 meses dos 6 meses de duração deste apoio. Recordo apenas que a dispensa parcial do pagamento de contribuições para a Segurança Social
apenas é aplicável relativamente aos trabalhadores que estiveram abrangidos pelo layoff simplificado. E, portanto, trabalhadores que durante este período tenham estado a trabalhar normalmente, relativamente a esses colaboradores, a empresa não vai beneficiar desta dispensa parcial. Para além da dispensa parcial, estas empresas que recorram à segunda modalidade do incentivo, portanto, à modalidade dos 2 salários mínimos nacionais, vão ter acesso a um apoio acrescido, que é a isenção do pagamento de contribuições para a Segurança Social, nos casos em que haja criação líquida de emprego. De acordo com este diploma, e eu volto a dizer, todas estas matérias enquadradas no âmbito do incentivo extraordinário aguardam ainda a regulamentação e, portanto, ainda vamos ver o que é que significa esta criação líquida de emprego, mas estas empresas, no caso de criarem novos postos de trabalho, vão ter direito a 2 meses de isenção total de pagamento de contribuições que estejam a cargo, na parcela a cargo do empregador, quando haja essa criação líquida de emprego nos 3 meses subsequentes ao final da concessão do incentivo extraordinário. Ou seja, fazemos aqui um calendário muito resumido. As empresas estiveram 3 ou 4 meses em layoff simplificado, de seguida estiveram 6 meses a receber o incentivo extraordinário, e se depois destes 6 meses, nos 3 meses seguintes, houver uma criação líquida de emprego, haverá acesso a esta isenção do pagamento das contribuições para a Segurança Social. Atenção que este benefício apenas é aplicável para os casos em que os contratos que sejam celebrados com as novas admissões sejam contratos sem termo, e o dever de manutenção do nível de emprego deve ser assegurado durante um período de 180 dias. Para terminar a parte do incentivo extraordinário, só dizer que, quer no caso da dispensa parcial, quer no caso da isenção do pagamento, a elegibilidade das empresas para estes benefícios é determinada oficiosamente, é reconhecida oficiosamente pela Segurança Social. Quer isto dizer que não haverá por parte da segurança, por parte dos empregadores, por parte das empresas, uma necessidade de requerer o acesso a este benefício, porque à partida, com os dados que constam, quer da Segurança Social, quer do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, a Segurança Social já estará na posse de todos os dados para fazer a aplicação deste benefício. Naturalmente que, para que as empresas tenham acesso a estes benefícios, mantém-se a necessidade de terem as suas situações contributiva e tributária totalmente regularizadas. E por último, convém lembrar que, numa medida que já constava da primeira versão do layoff simplificado, de aplicação 6 meses após o layoff. O período de aplicação durante o período de aplicação desta medida, bem como nos 60 dias seguintes, as empresas estão totalmente proibidas de proceder a qualquer despedimento de qualquer trabalhador, tenha sido ele ou não abrangido pelas medidas, mas estão proibidas de fazer qualquer despedimento ao abrigo de despedimento coletivo, extinção do posto de trabalho ou despedimento por inadaptação. Passando para o último tópico deste nosso webinar. O apoio à retoma
o apoio à retoma progressiva. Como referi, esta é uma medida que ainda está a aguardar regulamentação, mas, de acordo com aquilo que já se sabe, porque são as normas programáticas que estão na resolução do Conselho de Ministros, este é um apoio que irá vigorar de agosto deste ano até dezembro, até final deste ano. É uma medida que vem substituir o layoff simplificado. É uma medida que vai ter, a exemplo do layoff simplificado, regras de elegibilidade e, portanto, só poderão aceder a esta medida as empresas que, ao longo do período de agosto a dezembro, tenham determinados índices de quebra de faturação, e é uma medida que visa essencialmente apoiar o regresso à normalidade. E é por isso que, por exemplo, nesta medida não é possível suspender contratos de trabalho. Ou seja, para as empresas que, a partir de agosto, venham a recorrer a esta medida, o impacto que isto pode ter nos colaboradores será sempre um impacto de redução do tempo de trabalho e, obviamente, redução proporcional da remuneração. Não vai ser possível, ao abrigo desta medida, recorrer à suspensão dos contratos de trabalho. De qualquer modo, como referi, esta é uma medida que ainda aguarda a publicação do diploma que a vai regulamentar e que eu acredito que, como é uma medida para vigorar a partir de agosto, quase certeza que durante o próximo mês de julho havemos de ter novidades nesta matéria. Passando para o último slide e, no fundo, tentar perceber como é que estas diversas medidas se articulam. Começar por dizer que o layoff simplificado não é cumulável com o apoio à retoma progressiva e, portanto, não é possível que simultaneamente as empresas tenham parte dos seus trabalhadores em layoff simplificado e parte no apoio à retoma progressiva e, portanto, em simultâneo a aplicação das duas medidas não é possível, mas uma a seguir a outra, desde que os requisitos de elegibilidade estejam cumpridos, já é possível. Contudo, para aquelas empresas que recorram ao incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, ou seja, ao pagamento de 1 ou 2 salários mínimos nacionais, bem como, nesta última modalidade, a dispensa parcial e a eventual isenção de contribuições para a Segurança Social, o incentivo extraordinário não é cumulável com o apoio à retoma progressiva. E com isto dou por terminada a parte da apresentação. Vou aqui deixar de partilhar o meu ecrã. E, bom, e se calhar agora vamos passar para as perguntas. Eu já tenho aqui algumas perguntas que foram lançadas no momento da inscrição e uma das perguntas que foi colocada tem a ver com a aplicação da isenção contributiva ao subsídio de férias e à retribuição das férias. Ou seja, no fundo, a pergunta é saber se, porventura, se estes pagamentos, retribuição das férias e o subsídio de férias, se estes pagamentos forem feitos durante o período de aplicação do layoff simplificado, saber se as empresas podem beneficiar da isenção contributiva do layoff simplificado. Bom,
A questão não é simples, é uma questão que não é simples porque não tem uma resposta direta prevista na lei. Aquilo que o diploma que regula o layoff simplificado refere, esse diploma o que refere é que as empresas gozam do direito à isenção contributiva sobre as remunerações que pagam durante o período do layoff simplificado, mas o diploma nada refere sobre pagamentos durante esse mesmo período das férias e do subsídio de férias. E, portanto, não havendo na lei uma resposta direta a esta pergunta, não havendo uma resposta direta a esta pergunta, a questão que se coloca é saber se, de facto, essa isenção existe ou não. É, portanto, também sempre uma resposta com alguma dose de risco, e eu gostaria de salientar isso, é uma resposta que tem alguma dose de risco e, obviamente, que reflete a minha opinião, não reflete, seguramente, a opinião de mais qualquer entidade, nomeadamente não reflete a opinião da AIP. Na minha opinião, sim. Se o subsídio de férias e a retribuição das férias forem pagos durante o período de aplicação do layoff simplificado, gozam da isenção contributiva. E porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque, se nós olharmos para o Código Contributivo, nomeadamente na norma que determina o que é que integra a base de incidência contributiva, portanto, aquilo que integra a base de cálculo das contribuições para a Segurança Social, o Código Contributivo, para elencar os pagamentos que integram a base de incidência contributiva, fala sempre em remunerações. Depois tem um elenco exemplificativo do que é que se consideram remunerações para este efeito, mas a verdade é que os pagamentos que integram a base de incidência contributiva são, ao abrigo do Código Contributivo, chamados de remunerações. E, portanto, há aqui a utilização de uma expressão, remunerações, que também foi utilizada no diploma que regula o layoff simplificado, nomeadamente na norma que determina a isenção contributiva. E, portanto, na minha opinião, se as férias e o subsídio de férias forem pagos durante o período do layoff simplificado, gozam dessa isenção contributiva. Outra pergunta que colocaram foi se o layoff tradicional do Código do Trabalho, se ele era cumulável com o incentivo extraordinário. Ou seja, vamos ver o seguinte exemplo: uma empresa que agora, durante o mês de julho, recorre ao layoff simplificado, a partir do momento em que termina o layoff simplificado, recorre ao layoff tradicional do Código do Trabalho, porque não cumpre mais requisitos de elegibilidade, e durante o layoff tradicional do Código do Trabalho está, obviamente, a pagar a compensação retributiva, está a fazer os pagamentos habituais nesta matéria. E a saber se, recorrendo esta mesma empresa ao incentivo extraordinário, em simultâneo com o layoff tradicional do Código do Trabalho, se pode gozar daquela dispensa parcial dos 50%. Esta matéria não está regulada. Vamos ver o que é que a portaria sobre o incentivo extraordinário diz sobre essa matéria. Tenho algumas dúvidas que seja possível recorrer simultaneamente ao incentivo extraordinário, beneficiando da dispensa de 50% do pagamento das contribuições para a Segurança Social e do layoff tradicional, nomeadamente se esse layoff tradicional se traduzir na suspensão de contratos. E passo a explicar porque é que tenho dúvidas. Tenho dúvidas porque nós sabemos que o princípio do incentivo extraordinário é o apoio ao regresso à normalidade,
da atividade na empresa. É, no fundo, uma forma de incentivar, passo o pleonasmo, as empresas a que as suas forças de trabalho regressem de pleno, ou pelo menos, especialmente, regressem ao trabalho. E, portanto, sendo este o princípio que justifica o incentivo extraordinário e todos os seus benefícios, nomeadamente a dispensa parcial de pagamento das contribuições para a Segurança Social, parece-me difícil de aceitar que fosse possível acumular esse incentivo com a aplicação de um layoff tradicional do Código do Trabalho, que é até uma medida que pode ser uma medida mais pesada em termos de aplicação do que o apoio à retoma progressiva. Recordam-se que eu há bocado vos disse que o apoio à retoma progressiva não é cumulável com uma suspensão do contrato de trabalho. O apoio à retoma progressiva vai obrigar sempre as empresas a ter as pessoas, no mínimo, em part-time, mas o layoff tradicional do Código de Trabalho já permite essa suspensão. E, portanto, é por esta diferença que me parece que vai ser difícil cumular o incentivo extraordinário com um layoff tradicional do Código de Trabalho. Mas, de novo, sempre que falamos do incentivo extraordinário, temos que ressalvar que ainda estamos a aguardar a regulamentação. Bom, passando aqui para o chat. E eu agora peço-vos aqui algum tempo só para eu poder ver, as perguntas que foram colocadas no chat. Ok. Há aqui uma pergunta que é colocada e que é o seguinte: quem tem o início da terceira renovação do layoff simplificado em julho, se pode pedir a prorrogação por mais 30 dias e, portanto, prolongar a aplicação do layoff simplificado para algures em agosto, ou se apenas pode ir até 31 de julho. Bom, como sabem, o layoff simplificado era aplicado em blocos de 30 dias que podiam ser prorrogados até ao máximo de 3 meses. Este novo diploma veio abrir agora a possibilidade de haver uma nova prorrogação, mas, de acordo com o diploma, essa prorrogação não se pode estender para além de 31 de julho. E, portanto, na minha opinião, uma empresa que termine a terceira renovação do layoff simplificado em meados de julho pode renová-lo, mas essa renovação, como eu referi há bocado, essa renovação não terá a possibilidade de ter um período de duração de 30 dias. Não. Essa renovação será feita pelo período necessário, pelo número de dias necessários até chegar a 31 de julho. Aliás, como sabem, a prorrogação do layoff vai estar sujeita à apresentação de um novo formulário e, habitualmente, nesse formulário vamos ter aquele ficheiro Excel onde vamos pôr o período de aplicação das medidas e, ou muito me engano, ou esse ficheiro não vai permitir que no campo com a data de termo de aplicação do layoff simplificado que se insira uma data para além de 31 de julho. Continuando aqui nas perguntas. Ok. Temos aqui uma outra pergunta ainda sobre a mesma matéria, mas uma pergunta em que o caso é o seguinte. Algures em junho, a empresa começou o layoff simplificado em 20 de abril e, portanto, quando quiseram fazer
A terceira prorrogação do layoff simplificado, ainda não havia este diploma que permitia a prorrogação do layoff simplificado até 31 de julho. E, portanto, no momento em que pediram a prorrogação do layoff simplificado, apenas conseguiram fazê-lo até 30 de junho. E a pergunta é saber se poderão fazê-lo agora para uma quarta e última prorrogação do layoff simplificado até 31 de julho deste ano. Eu creio que sim, ou seja, esse é precisamente o espírito desta prorrogação, ou seja, volto a dizer, aquilo que a lei refere é que para aqueles casos em que até 30 de junho as empresas atingiram o limite das renovações, e é o caso precisamente desta empresa, atingiu o limite das renovações a 18 de junho, e, portanto, para aquelas empresas que atingem o limite das renovações até 30 de junho de 2020, é permitida a prorrogação do layoff até 31 de julho. Continuando aqui... A seguir, a questão que colocaram foi se é possível, nesta última renovação do layoff, incluir trabalhadores que não tenham estado incluídos em renovações anteriores do layoff simplificado. Eu creio que sim. E isto porquê? Vocês já tiveram essa experiência durante o período inicial de aplicação do layoff simplificado e verificaram que era possível, durante esse período, tirar e colocar trabalhadores no layoff simplificado através do preenchimento dos formulários. E, portanto, parece-me que para esta última prorrogação, o mesmo princípio se deve aplicar, ou seja, que a empresa pode, de acordo com aquilo que é o planeamento da sua atividade para o próximo mês de julho, introduzir novos trabalhadores ou retirar trabalhadores que estavam anteriormente em layoff para este mês de julho. De seguida perguntam se é possível a uma empresa que tenha iniciado o layoff ao abrigo de um determinado fundamento, nomeadamente a interrupção total ou parcial das cadeias de abastecimento, se é possível, na prorrogação, alterar-se o fundamento, para o layoff. Nomeadamente, perguntar se nesta quarta prorrogação do layoff, se é possível justificar esta última prorrogação com a quebra de, pelo menos, 40% da faturação. Sim, é possível às empresas alterarem o motivo justificativo de recurso ao layoff simplificado. E, portanto, o facto de ter iniciado o layoff simplificado ao abrigo de um determinado motivo não impede que, em função daquilo que é a própria atividade da empresa durante o período de aplicação do layoff, não impede que, nas suas renovações, se já não é elegível ao abrigo desse motivo, possa alterar para outro. É, portanto, perfeitamente possível que o motivo seja alterado. Tem é que, obviamente, se verificar no momento da prorrogação. De seguida é colocada uma pergunta sobre se este apoio, mas não se especifica qual é que é o apoio, se este apoio só se aplica à suspensão e se havendo redução de horário, a empresa já não terá acesso ao apoio. Bom,
não é especificado qual é que é o apoio que está subjacente a esta pergunta e, portanto, eu vou procurar responder à pergunta, pelo menos da forma como eu a interpretei. E, portanto, quando a pessoa que colocou a pergunta fala em apoio, vou admitir que está a perguntar sobre um incentivo extraordinário para regresso à normalidade da empresa. Esse incentivo extraordinário está pensado para as empresas que tenham estado em layoff simplificado em qualquer das suas modalidades. Ou seja, como vocês sabem, o layoff simplificado poderia levar a que as pessoas estivessem numa situação de suspensão ou que estivessem numa situação de trabalho em part-time. E, portanto, o incentivo extraordinário é aplicável em qualquer uma das modalidades do layoff simplificado. E, portanto, será aplicável quer ao trabalhador que tenha estado abrangido pela modalidade de suspensão, mas também será aplicável para o trabalhador que tenha estado abrangido pela modalidade de redução do tempo de trabalho. De seguida, é também perguntado se o layoff, se o incentivo, quando a empresa esteve um mês completo e os 2 meses com elementos a 50% do layoff. Bom, a pergunta é a mesma, é também aplicável. O incentivo extraordinário é aplicável em qualquer das duas situações. De seguida, pergunto se em relação ao complemento de estabilização, a pergunta que é colocada é se os trabalhadores em layoff têm de estar obrigatoriamente mencionados no pedido de layoff que a empresa efetuou ou se é visto através dos vencimentos na Segurança Social. Eu diria que é uma conjugação das duas coisas, não é? Como referi há bocado, o complemento de estabilização vai ser determinado oficiosamente pela Segurança Social e, portanto, à partida, a Segurança Social estará segura de que já tem todos os elementos que necessita para fazer essa determinação. E porquê é que eu digo que há de ser a conjugação das duas coisas? Porque, no fundo, a empresa sabe, através do requerimento de layoff, quais é que foram os colaboradores que estiveram abrangidos pelo layoff simplificado e também sabe, através das declarações de remuneração que são feitas mensalmente, também sabe o valor que foi pago no mês de fevereiro de 2020 e também os valores que foram pagos ao longo do período de aplicação do layoff simplificado. E, portanto, eu diria que, à partida, tendo a Segurança Social, estando a Segurança Social já na posse de todos os elementos, a determinação de quem é que será elegível ou não para estes efeitos pode ser feita oficiosamente. Continuando aqui com as perguntas. Há aqui uma pergunta ainda relativamente ao complemento de estabilização. Pergunta-se quem é que solicita o complemento, se é o empregador ou se é o colaborador. Eu diria que não é nenhum nem outro. Aquilo que o diploma refere é que será determinado oficiosamente pela Segurança Social e será pago diretamente pela Segurança Social ao colaborador. E, portanto, à partida, relativamente ao complemento de estabilização, não vai haver a necessidade de apresentar qualquer requerimento. O empregador não é de certeza, porque este é um procedimento que só abrange a Segurança Social e o colaborador, portanto, o empregador é uma entidade totalmente estranha a esta relação de pagamento, mas também me parece que não vai ser necessário o colaborador apresentar qualquer requerimento, porque isso vai ser determinado oficiosamente pela Segurança Social.
Há aqui uma pergunta sobre se um trabalhador que está em layoff com redução do seu horário de trabalho, se a isenção da TSU a cargo do empregador, se essa isenção se aplica sobre a totalidade do pagamento efetuado ao trabalhador ou apenas sobre a parte da redução do horário. Bom, essa foi uma questão que, como sabem, foi muito polémica e deu aso a muita discussão ao longo dos primeiros meses de aplicação do layoff simplificado. Essa discussão até assumiu alguma importância porque, em paralelo, havia os casos daquelas empresas que anunciaram, como foi o caso do Corte Inglês, ou como foi o caso da TAP, ou como foi o caso, se não me engano, do IKEA, mas há outros casos de empresas que colocaram os seus colaboradores em layoff, mas anunciaram que iriam manter o pagamento integral da sua remuneração, e nessa altura colocou-se a questão de saber se a isenção da TSU a cargo do empregador se aplicava apenas sobre a compensação retributiva, ou seja, os 2/3 do salário, ou se aplicaria à totalidade daquilo que é pago pelo empregador. E houve aqui, também, como seguramente estarão recordados, alguns avanços e recuos por parte do Governo. Houve aqui tomadas públicas de posição contraditórias por diferentes membros do Governo, mas, e aqui de novo, nesta nova forma de legislar que se tornou tão comum durante o período da pandemia, que é a legislação pelas famosas FAQs, pelas perguntas frequentes, a Segurança Social veio à partida, até mudar de posição, mas à partida veio pôr um ponto final na discussão, porque veio assumir publicamente a posição de que a isenção contributiva se aplicava à totalidade do pagamento, e independentemente da modalidade de layoff em que a pessoa estava inserida. Perguntam se o apoio à retoma progressiva é válido para todos os setores e quais são os critérios para a elegibilidade, se já se sabe. Bom, eu diria o seguinte: em primeiro lugar, tenho que reiterar aquilo que já disse, ou seja, o apoio à retoma progressiva é uma medida que ainda vai ser legislada e, portanto, neste momento o que temos são apenas os princípios básicos que estão no Programa de Estabilização Económica e Social. O que é que se sabe? E até, obviamente, trazendo para a resposta a esta pergunta a regulamentação do layoff simplificado. Bom, o que foi dito é que as empresas que continuem integradas em setores que estão compulsivamente, obrigatoriamente encerrados, essas empresas podem continuar com o layoff simplificado. E, portanto, empresas que estejam encerradas não se podem qualificar para o apoio à retoma progressiva. Depois, olhando para aquilo que foi o quadro, que consta do programa, o que está previsto é que o apoio à retoma progressiva, a sua elegibilidade, esteja dependente de quebras de faturação. E, portanto, nem o encerramento das empresas, nem a quebra das cadeias de distribuição serão, à partida, requisitos de elegibilidade para o apoio à retoma progressiva. E, portanto, à partida, o único requisito de elegibilidade serão quebras de faturação. E depois, dentro deste requisito de elegibilidade, se a quebra de faturação for haverá determinadas medidas que poderão ser aplicadas pelo empregador. Se a quebra de faturação for superior, haverá outras medidas
mais pesadas a que o empregador poderá recorrer. E, portanto, eu diria que, ao nível dos requisitos de elegibilidade, o único que haverá será a quebra de faturação. E depois, consoante a concreta quebra de faturação, as concretas medidas serão determinadas. E, portanto, eu diria que, ao nível dos setores de atividade, qualquer setor de atividade se poderá qualificar para o apoio à retoma progressiva, exceção feita daqueles setores de atividade que compulsivamente terão de se manter encerrados, porque para esses a medida que estará prevista é o layoff simplificado. Bom, estamos já muito perto da hora final do nosso webinar. Não sei se vou ter tempo para responder a todas as perguntas. Vou aqui fazer a seleção de umas quantas mais. Há aqui uma pessoa que pergunta se o incentivo extraordinário deve ser requerido ou é reconhecido oficiosamente. Bom, primeiro, o incentivo extraordinário, que começa por ser ou um salário mínimo ou 2 salários mínimos nacionais, continua a aguardar regulamentação. É importante que esta ideia fique presente. Não temos ainda todas as normas que vão regular esta matéria. Em segundo lugar, se ele deve ser requerido, eu diria que sim. Eu diria que sim. À partida, o incentivo extraordinário, a opção entre a modalidade de um salário mínimo ou a modalidade de 2 salários mínimos, a opção entre uma ou outra é da empresa. E, portanto, é a empresa que vai ter que fazer contas para perceber qual dos 2 incentivos só um salário mínimo nacional pague de imediato uma só vez. Ou os dois salários mínimos nacionais cumulados com a redução dos 50% da TSU a cargo da empresa e a possibilidade de aceder a uma dispensa total na criação líquida de postos de trabalho, é a empresa que vai ter que decidir, dentro destas 2 modalidades, qual é aquela que, na sua situação concreta, faz mais sentido. E, portanto, eu diria que sim, vai ter que haver uma opção e um requerimento quanto à concreta modalidade, um salário mínimo ou 2 salários mínimos. Agora, o que eu referi na parte da apresentação foi que a aplicação da redução dos 50%, bem como a aplicação da dispensa de pagamento para a criação líquida de emprego, esses 2 benefícios vão ser determinados oficiosamente pela Segurança Social. Obviamente, o acesso a esses benefícios estará dependente da opção inicial que seja feita pelo empregador, mas a aplicação dos benefícios, essa sim, vai ser determinada oficiosamente pela Segurança Social. E relativamente a isto, posso também partilhar convosco, tenho aqui uma dúvida prática, como é que isto vai ocorrer. Porque, como vocês sabem, nós pagamos salários num determinado mês e, no mês seguinte, temos a declaração contributiva e a obrigação de pagamento da contribuição à Segurança Social. E, portanto, no momento em que vocês vão fazer a declaração contributiva e no momento em que vocês vão fazer o pagamento das contribuições, essa determinação oficiosa por parte da Segurança Social, se vocês são ou não são elegíveis para pelo menos a dispensa parcial de 50% da TSU, essa determinação já tem que estar feita. Porque, obviamente, que a aplicação ou não dos 50% vai depender o valor que vocês vão pagar até ao dia 20 do mês seguinte a que os salários dizem respeito. E, portanto, tenho aqui alguma curiosidade em saber como é que esta determinação oficiosa vai ser aplicada, mas aguardemos que a regulamentação
por portaria, venha a eu acho que temos tempo para se calhar uma pergunta. Perguntam aqui se quem pretender beneficiar do apoio de 1 ou 2 salários, se pode prorrogar o layoff até dezembro, ou seja, se as duas medidas são cumulativas. Não, ou seja, o layoff simplificado é só aplicável até julho. Poderá depois, durante os meses seguintes, avançar para um layoff tradicional. E, portanto, em simultâneo, não pode haver um layoff simplificado por recurso ao incentivo. O incentivo é sempre posterior ao layoff simplificado. Outra questão é saber se o incentivo pode ser cumulável com um layoff tradicional. E essa, como eu referi há bocado, é uma questão que não está respondida pela lei. Na minha opinião, tenho sérias reservas que o possa ser. Tenho sérias reservas pelas razões que vos adiantei que o possa ser, mas vamos ver o que é que a regulamentação esclarece sobre esta matéria. Bom, e com isto atingi o limite máximo de duração do nosso webinar. Peço desculpa, não só porque não consegui responder a todas as questões, mas ainda temos aqui muitas questões por responder, em conjunto com aquelas que foram colocadas no momento da inscrição, e obviamente peço-vos desculpa pelos problemas técnicos que tive durante a fase de apresentação. São daquelas coisas que acontecem quando estamos aqui num ambiente de teletrabalho e portanto, olha, espero que numa próxima ocasião isso não venha a acontecer. Bom, termino dizendo que, agradecendo a vossa presença e principalmente a vossa participação, quer as perguntas que foram colocadas a quando da inscrição, quer agora na utilização do chat, vejo que foi um webinar muito dinâmico. Portanto, quero desde já agradecer o tempo que dispensaram e a colaboração que tive em tornar este webinar o mais dinâmico possível. Quero também, obviamente, aproveitar para agradecer de novo o amável convite que me estenderam e dizer-vos que vamos continuar com os próximos tempos muito dinâmicos, porque seguramente que durante o próximo mês de julho, quer ao nível do incentivo extraordinário, quer ao nível do apoio à retoma progressiva, haverá novidades e essas novidades serão seguramente uma belíssima desculpa para voltarmos a encontrar caso a AIP tenha o atrevimento de me voltar a convidar para uma iniciativa destas. Portanto, muito obrigado por tudo e resta-me desejar-vos um resto de um dia feliz, saúde para todos e um belíssimo fim de semana. Muito obrigado. Soutor, muito obrigada pela excelente apresentação que nos fez, muito clara, objetiva, prática, como também já nos tem habituado, pela disponibilidade em responder ao máximo de questões em tempo recorde e, de facto, para cumprirmos o tempo que tínhamos estipulado para este webinar. Fica também patente a necessidade de aguardarmos por regulamentação, que virá esclarecer algumas matérias, nomeadamente o apoio à retoma progressiva, e, portanto, aqui espaço para futuras sessões e que a AIP aceita desde já o repto
para colaborarmos na realização de sessões futuras nestas matérias que falta ainda regulamentar e que são de extrema importância para as empresas e para os associados da AIP e, portanto, está aceito o repto para realizarmos novas sessões sobre estas futuras matérias que serão regulamentadas. Dizer apenas que a AIP vai também disponibilizar, com a autorização do Soutor, vai disponibilizar a apresentação que fez a todos os participantes e que mantemos a nossa disponibilidade habitual para esclarecer e apoiar as empresas, como temos feito ao longo de todos estes anos. Podem utilizar os nossos contactos que estão disponibilizados no nosso site, em www.aip.pt, ou através das redes sociais também estão aí disponibilizados. E, portanto, gostaria de mais uma vez agradecer à Vieira de Almeida e particularmente ao Dr. Tiago Piló esta disponibilidade e esta excelente sessão que nos proporcionou hoje e também a todos aqueles que estiveram presentes durante este tempo. Eu tenho indicação que tivemos cerca, no pico, tivemos cerca de 150 pessoas online em simultâneo, portanto o que de facto é uma plateia bastante significativa. Portanto, mais uma vez obrigada a todos e um bom dia para todos. Obrigado.